Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 19 de agosto de 2026, 6 horas, horário de Brasília. Ataque massivo de 620 drones em Moscou. A Ucrânia fez mais um ataque contra Moscou. Isso na data de ontem, na madrugada de ontem. Heróis de trincheira. Começou na madrugada de ontem, mas durante a manhã teve o final desses ataques. No início da manhã. Heróis de trincheira na linha de frente. Vou contar a história de dois militares, dois soldados ucranianos que defenderam por 5 meses uma posição, só os dois, não foram substituídos, não dava para fazer a substituição deles, e eles garantiram. Esses soldados, eles ficavam, esses 5 meses, a posição russa mais próxima era 30 metros deles. Então, de fato, são os heróis. E reunião secreta de Trump com o Kremlin. Não é que o Trump foi se reunir com a máfia do Kremlin, mas ele mandou um preposto que agora que o Financial Times, uma matéria investigativa, fez isso, eu vou repercutir aqui para vocês verem como é que são as coisas. No vídeo de hoje, nesse primeiro vídeo, da manhã de hoje, vamos revelar 3 acontecimentos cruciais que estão abalando as estruturas da guerra. Primeiro, o impacto do maior ataque de drone, o segundo maior, que paralisou a infraestrutura de Moscou. Que teve o maior agora, que foram 800 drones, mas também não foram todos 800 contra Moscou, mas foram mais de 600 também, agora uns 2, 3 dias atrás. Depois a história real é impressionante de 2 soldados que seguraram sozinhos uma trincheira a apenas 30 metros dos russos por 5 meses. E por fim, os bastidores de uma reunião diplomática secreta de um enviado de Trump, diretamente com o comando do Kremlin. Inclusive Putin andou lá em São Petersburgo, que foi durante o Fórum de Econômico, que foi promovido pela Rússia. Não perca nenhum detalhe dessa cobertura densa e exclusiva. Aliás, nós aqui fazemos, a maioria das nossas matérias são exclusivas e com muita densidade, muita informação para vocês. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, é muito importante, aqui você vê a verdade, justamente até porque você tem essas coberturas inéditas, você tem fatos reais e verdadeiros, e vai sempre ter isso. Então inscreva-se, peço a você, é muito importante, vai ser importante para você e para nós também. Deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho de informação, compartilhe esse vídeo com seus amigos e comente abaixo o que você acha dessa audaciosa operação em Moscou. O ataque massivo de drones em Moscou. As forças ucranianas desferiram um golpe contundente de proporções gigantescas diretamente no coração do território russo. Na madrugada de 18 de agosto, as defesas da Rússia foram completamente testadas e superadas por uma onda massiva de centenas de drones autônomos. Drones autônomos é aquele que não é guiado, por um operador atrás. Um operador lança ele e já dá as coordenadas, qual é o alvo, onde que ele tem que ir. Ou seja, já é pura inteligência artificial com a tecnologia que a Ucrânia tem hoje, indo diretamente no alvo. O alvo principal desta operação estratégica foi a capital Moscou e toda a sua região circundante, ou seja, a região metropolitana moscovita. Canais de mídia e fontes locais dos próprios russos confirmaram o pânico generalizado, e também através de postagens no Telegram. A agência estatal russa Moscou 24 tentou minimizar os fatos, mas teve que admitir os graves prejuízos. Um gigantesco armazém novamente pertencente a Wildberries, aquela grande empresa que gosta de se comparar com a Amazon. A diferença é que a Amazon é global, no mundo inteiro, e a Wildberries é na Rússia e também alguns países satélites, ali que nem Cazaquistão, Uzbequistão, etc. E ela é a maior empresa de varejo online da Rússia, foi severamente danificada normalmente. Mais um ataque na região de Moscou contra um outro armazém logístico dela. O impacto logístico e financeiro contra o comércio eletrônico russo, nesse bombardeio a Wildberries, foi imediato e está expondo a fragilidade da proteção deles. Eles não têm proteção nenhuma. Imagens capturadas por civis e monitoradas pelo canal ucraniano Exile Nova, EXILE, da Inova, Plus,
mostraram o desespero das baterias antiaéreas russas que desesperadamente atiravam e não conseguiram derrubar. Pouco derrubaram, mas não todos os drones, né? Uma minoria, comparativamente. Não digo uma minoria, mas uns 25% apenas dos drones que eles abateram. Na tentativa atrapalhada de abater os projéteis ucranianos, os sistemas russos erraram alvos, atingiram prédios residenciais na região de Pavlovsky Posad, que fica na Grande Moscou. Esse município fica dentro em torno de 60 quilômetros do Kremlin, né, comparativamente do Kremlin. Então, faz parte da região metropolitana de Moscou. Imagens de satélite confirmaram um incêndio de grandes proporções, consumindo o telhado, inclusive, dessa unidade habitacional. Na realidade, ela não foi atingida pelo drone. Os russos que atiraram, lançaram seus drones antidrone ucraniano, lançaram seus foguetes e eles que acabaram atingindo essa moradia. Imagens de satélite confirmaram um incêndio de grandes proporções consumindo o telhado dessa estrutura habitacional. A ofensiva aérea não parou por aí, também alcançou alvos industriais pesados na mesma região. Uma importante fábrica de processamento de alumínio foi atingida e pegou fogo, gerando colunas de fumaça visíveis a quilômetros. Na cidade de Elektrostal, que fica a 58 quilômetros a leste de Moscou, a destruição também deixou rastros. O próprio governador daquela região, Andrei Vorobyov, foi obrigado a vir a público relatar os danos causados. Ele confirmou que uma subestação de transformadores de energia e diversos veículos foram destruídos na área. Especialistas em inteligência de fontes abertas da agência independente Astra realizaram uma geolocalização precisa dos ataques, confirmando o acontecido. Eles identificaram danos estruturais severos num shopping center, Globus, localizado na cidade de Kolomna, que fica também na Grande Moscou. A fachada desse centro comercial foi estraçalhada e todas as janelas foram destruídas pelos impactos secundários. O governador Vorobyov confirmou em nota oficial que o incêndio no shopping foi causado pela queda de destroços. Sempre confirmam isso, mas não é verdade. Outro ponto severamente atingido e mapeado pela Astra foi a tradicional fábrica química Carbolit, em Orekhovo-Zuyevo. Um drone ucraniano de alta precisão atingiu diretamente a estrutura da usina, destruindo uma plataforma metálica de manutenção. Para fechar o cenário da devastação que a Ucrânia causou na região, em Moscou e na região metropolitana, né, na infraestrutura russa, imagens de satélite reveladas pela rádio Europa Livre mostraram novos focos. O complexo de armazéns Severnoye Domodedovo, na periferia de Moscou, foi transformado em um inferno em chamas. Mais um complexo de armazéns que, na vez anterior, eles também tinham acertado um outro armazém da mesma empresa. Os dados apontam que o local abriga o centro de distribuição de supermercados BSAR, PSPAR, e instalações logísticas da BL Logística. Fontes militares indicam que essa área era utilizada para o armazenamento estratégico de materiais radioativos. Mas não tinha nenhuma radioatividade lá no momento. Mas esse local foi também queimou, né? Então foi totalmente destruído. E vamos falar agora dos heróis da trincheira, heróis ucranianos de trincheira na linha de frente. Enquanto drones castigavam Moscou na linha de frente terrestre, o heroísmo e a firmeza de soldados ucranianos reescreviam a história. Por mais de 5 meses consecutivos, apenas 2 soldados da infantaria ucraniana mantiveram uma posição de combate sob condições extremas. Eles pertencem à valorosa brigada no número 31, é uma brigada mecanizada, separada, que homenageia de infantaria, né, o general Leonid Sputnitsky. A linha de defesa defendida por esses homens ficava a uma distância impressionante, na minha opinião, né? 30 metros das trincheiras dos russos. Detalhes dessa incrível saga militar foram compartilhados oficialmente, a própria brigada compartilhou no seu canal do YouTube. Ambos os combatentes são da região de Lviv, né? Eles moravam lá em Lviv antes de irem para a guerra, a 40 quilômetros de distância um do outro.
E aí, por questões óbvias de segurança para a preservação de suas vidas, eles decidiram manter suas identidades em segredo. Eles moravam a 40 quilômetros um do outro, mas não se conheciam. Foram se conhecer nessa unidade de infantaria ucraniana, quando se alistaram, foram treinados ali e tal. Não são jovens, né? Estão na faixa de uns 50 anos cada um. Eles assumiram o posto fortificado no mês de fevereiro, com a promessa de uma missão rápida. Apenas os primeiros 30 dias foram considerados calmos naquela região isolada. Segundo eles, eles foram substituídos agora, essa semana, né? Depois desse, porque antes não dava para substituir por causa do fogo intenso russo, os ucranianos não conseguiram substituir essa posição. Depois desse período inicial, o abrigo passou a sofrer bombardeios e investidas de infantaria russa quase diariamente, mesmo sob o fogo da artilharia constante da Rússia e tentativas de infiltração russa. Os dois ucranianos se recusaram a recuar. Em depoimento gravado, os militares afirmaram que a mentalidade era direta: ou você elimina o inimigo, disseram eles, ou ele elimina você. O momento mais crítico e dramático dessa provação envolveu um combate corpo a corpo brutal dentro da fortificação onde eles estavam. Os russos conseguiram avançar sorrateiramente, tentaram invadir o bunker principal. Soldados ucranianos entraram em contato via rádio com o comandante da unidade pedindo instruções. A ordem do comando foi curta e extremamente clara: não deixem absolutamente ninguém entrar. Em seguida, vieram 3 soldados russos tentando forçar a entrada no bunker. Foram eliminados sem nenhuma chance de reação. Eles estão contando a história. Um dos relatos mais impressionantes revela o nível de audácia e desespero dos militares russos. Um dos invasores avançou em direção ao abrigo ucraniano, calçando apenas chinelos, demonstrando total falta de preparo e desespero. Eram jovens, né? Soldados jovens, nenhum deles tinha mais do que 25 anos, acho que bem menos, segundo eles relataram. A proximidade era tamanha que era possível ouvir os passos e a respiração dos russos do outro lado da parede de terra. Durante esse violento embate, uma granada russa foi lançada diretamente para o interior do abrigo ucraniano. Mesmo feridos pelos estilhaços da explosão, os dois combatentes se mantiveram firmes e continuaram disparando suas armas. Por uma dessas incríveis coincidências do destino, um dos guerreiros celebrou o seu aniversário de 50 anos em março, dentro daquela trincheira. Após cumprirem todas as metas estabelecidas pelo comando, os dois heróis finalmente foram rendidos e deixaram a linha de frente. Eles se encontram atualmente em tratamento médico hospitalar e em breve retornarão para o convívio de suas famílias. Paralelamente a essa história, em 9 de agosto, soldados da Brigada número 121 de apoio publicaram um apelo na internet. A mensagem foi direcionada ao comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Mikhailo Drapati. O líder daquele pelotão no setor de Zaporizhia explicou que seus homens estavam lá 4 meses sem descanso na mesma posição. O Grupo Sul de Forças respondeu prontamente enviando 240 quilos de suprimentos de alimentação nos últimos 30 dias. A liderança militar máxima garantiu que todos os planos para a rotação de pessoal seriam executados assim que fosse possível, o mais breve possível, né? E é isso que acho que foi o herói. Eu fiz questão de relatar essa história, achei muito, talvez até surreal, mas por 2 caras defendendo uma posição com um monte de russos a 30 metros dele. Dormiam próximos. Sorte de que quando eles dormiam, os ucranianos, os russos deviam estar dormindo também, que não incomodaram eles à noite. Incomodavam mais em dia ou amanhecer ou de madrugada. Mas fora isso, não, né? Enquanto isso, uma reunião secreta de Trump com o Kremlin. No campo da diplomacia de bastidores, uma revelação bombástica, na minha opinião isso é bombástico, o jornal Financial Times sacudiu o cenário internacional. O enviado Rodney Mintz Cook Jr., que atua como ele é o presidente nos Estados Unidos, da Comissão de Belas Artes dos Estados Unidos, fez uma viagem secreta. Ele realizou uma missão diplomática altamente discreta na cidade de São Petersburgo durante o último verão. O objetivo principal foi de reunir secretamente com funcionários de alto escalão do Kremlin a pedido de Donald Trump. A informação... O Trump não usa diplomatas. Eu já tenho uma opinião clara sobre isso. Aqui tem aquele Steve Witkoff, o Jared Kushner, que é genro dele, é para negócios. Eles querem ganhar dinheiro. Se botar um diplomata ou botar um general, que os Estados Unidos sempre botou generais para fazer isso também, com muita competência, generais americanos são competentes, e os diplomatas americanos também,
não ia dar certo. Né? Não ia dar certo, eles iam fazer por patriotismo, porque são obrigados a fazer pela pátria. Né? E aí ele bota esses caras aí com os quais eles têm negócio. Essa informação foi obtida em primeira mão pelo jornal britânico Financial Times e replicada pelo portal European Pravda, ou seja, a verdade europeia. O Rodney Cook Jr. é um homem de confiança, ele é responsável, o Trump deu essa autoridade para ele, para supervisionar projetos de construção dentro da própria Casa Branca. Fontes indicam que ele recebeu um passaporte diplomático especial e briefings detalhados de inteligência antes de embarcar. Ele participou de um fórum econômico de Vladimir Putin em junho ainda, e foi agora que foi descoberto isso. Estava guardado a 7 chaves, representando esses canais informais de negociação. O oficial americano, oficial não é oficial, né? Esse americano, né, foi visto acompanhado por uma forte equipe de segurança diplomática em solo russo. Para tentar disfarçar o verdadeiro motivo, ele apresentou a viagem como se fosse apenas uma visita cultural. Durante os encontros, ele chegou a mostrar aos russos fotos de uma propriedade de veraneio que ele tem em Atlanta. Questionado na época, o atual secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou publicamente que não sabia de nenhuma delegação em São Petersburgo. Está enganado, o marido enganado, né? A mulher enganada, o esposo enganado. É isso aí, né? O Trump fez isso sem avisar o secretário de Estado. Duas fontes de Washington confirmaram que o governo americano aposta nesses enviados informais para quebrar o gelo diplomático. O plano de fundo é encontrar uma saída, um acordo para encerrar a guerra da Rússia na Ucrânia. Entre as autoridades do Kremlin, presentes nas reuniões secretas, estava Anton Kobiakov, que atua como assessor sênior de Putin. Curiosamente, no dia da abertura do evento, o enviado de Trump presenciou o poder de fogo ucraniano de perto. Ele, justamente nesse dia que a Ucrânia foi a primeira vez que ela atacou pesadamente São Petersburgo, inclusive a refinaria que tem lá na cidade, né, provocando incêndio e também outros focos em outros pontos da cidade e próximo ao evento também. A Ucrânia teve o cuidado de atacar as mediações do evento. Ele testemunhou um ataque de drone da Ucrânia, explodindo uma refinaria de petróleo russo bem nas margens do rio Neva. O impacto gerou gigantescas nuvens de fumaça preta que cobriram os céus de São Petersburgo. O próprio Rodney Cook comentou o susto, dizendo que o ataque aconteceu perto demais para o seu gosto. Ao ser pressionado pela imprensa, ele se recusou terminantemente a dar detalhes das conversas ou se Trump ordenou novos contatos. Não disse nada e também o pessoal do Putin não declarou nada, então não tem informações. Só tem informações que houve essa reunião. Ele limitou-se a dizer que existem muitos pedidos na mesa e que todos estão trabalhando duro nisso no momento. Durante o seu discurso oficial no fórum de Putin, né, ele fez questão de transmitir, né, ele estava falando lá, aí o Putin estava presente, ele transmitiu um caloroso abraço em nome de seu amigo Donald Trump. É uma amizade que cada vez mais nos emociona. Os fatos apresentados hoje demonstram claramente que a pressão sobre a Rússia está aumentando, né, em todas as frentes, menos de Trump. E seja com ataques massivos e destrutivos contra a infraestrutura de Moscou ou na resistência heróica nas trincheiras da Ucrânia, que mostra a superioridade moral ucraniana. E tem essas movimentações que o Trump faz, que a gente não entende se vai dar certo ou não, mas ele quer, em paralelo, negociar negócios, né? Que, inicialmente, quando ele forçou a entrega de Donbass para Putin, é que ele tinha uma promessa que as explorações na parte ocupada da Rússia, que ele queria ocupar todo o Donetsk, é um local muito rico para produzir aço, nem minério para produzir aço, as empresas americanas do grupo dele que queriam operar isso. Então esse é o principal objetivo dele, eu não acredito muito. Acho que até agora eu acredito o seguinte, se o Trump quisesse, ele já teria acabado com a guerra e já teria dado mais armamento para a Ucrânia, que é o que Biden faria, para honrar o acordo de Budapeste, que ele não está honrando. Aliás, acho que não honra acordo nenhum com ninguém. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, não esqueçam, é importante a participação de vocês. O que você vê aqui é verdade e é inédito. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.